3. Tá agitado, hein? Assista agora Há muito Diário tempo não vi o Brasil. pessoal trabalhando tanto igual está trabalhando nessa legislatura agora, viu? Bate-papo, tá? Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje fala de política, né? Só que a visão será um pouquinho diferente daquela de quase todos os dias. Rarissimamente a gente consegue trazer aqui, até porque elas são em número muito reduzido, parlamentares mulheres, né? Meu Deus, como as mulheres precisavam ser mais bem representadas na política nacional. Onde elas entram, a coisa acontece. E eu estou recebendo no programa de hoje uma deputada baiana, deputada federal agora, né? Passou pela Câmara de Vereadores de Salvador em várias legislaturas e agora chega com uma votação expressiva de 119 mil votos, né? Meu Deus. Deputada federal Tia Heron. Isso mesmo. Até no nome é diferente, Heron. Eu acho que é uma espécie de provocação, né, Celso? Por quê? Porque assim, eu represento o segmento evangélico, não é a minha formação, eu sou administradora, essa sim é a minha formação, bacharel em Direito, e me fiz professora por adoção, coração, né? Sempre dando aula aos meninos e carinhosamente chamada de tia. E ficou. No ano de 2000, quando nós saímos para a nossa primeira eleição, né, me disseram assim, Tia Heron 2000. Oh. E aí ficou, né? E eu me lembro que, recém-chegada ao Congresso, a gente tem menos de 50 dias, né? E aí, para os devidos registros e tal, aí eles diziam assim, deputada, porque eles olhavam a foto e olhavam o nome de tia. Isso. Deputada, a senhora vai querer mesmo manter o nome de tia? Perguntou a primeira, a segunda. A terceira eu já estava assim, querida, você tem alguma objeção? Porque daí você tem que perguntar, não é o tia Heron, você tem que perguntar o que é Tiririca, o que é Vicentinho, o que Verdade. Não somente a Tia Heron, né? Pois bem. É uma marca, né, Celso? E esse nome veio de quê? Você dando aula, conta pra gente aí. Exatamente. Porque quase sempre a tia é a professora, né? Exatamente. E essa coisa de tia, você estabelece laços. Então, como a gente está toda semana com esses meninos, na verdade era um trabalho que nós fazíamos, que não ficou apenas dentro da instituição, foi um trabalho que foi para além dos muros da instituição. Nós tínhamos ali recebendo quase 1000 meninos e meninas, naquela época da década... Dentro de igreja, então. Dentro de igreja, exatamente. Você é da igreja... Eu sou da Igreja Universal do Reino Universal. de Deus. Quando eu cheguei lá, eu tinha 8 anos de idade, fui fruto desse trabalho, né, levada pela minha mãe. Então, foi aluna Deus, e depois virou professora? Exatamente. E é um trabalho que ninguém gosta de fazer, porque não é um trabalho que brilha, não é um trabalho que aparece, é um trabalho que está bem assim, atrás das malhadas, é um trabalho invisível. Determinadas vezes as pessoas não sabem quem é que vai estar tomando conta dos seus filhos, aí depois você encontra aquelas mães e pais que não têm muita paciência com seus filhos. Então é um trabalho bastante abnegado, porque você, quando encontra um menino mais rebelde, um menino mais, né, com a energia mais aflorada, você nem sequer pode repreender ele de forma mais severa ou dar um beliscão. Então esse é um trabalho que eu fiz durante toda a minha vida. Adquiri com isso serenidade, adquiri com isso muita garra, fui forjada ali para poder chegar onde a gente chegou hoje. Agora, dentro de uma capital como Salvador, né, ainda reina na cabeça dos brasileiros uma cidade ainda muito voltada a outros tipos de religiões. Sim. Né? E você consegue fazer o evangelho acontecer lá hoje plenamente? Sem dúvida nenhuma. O povo baiano, como o povo brasileiro como um todo, ele tem uma peculiaridade.
é um povo extremamente receptivo. Claro que em determinadas regiões Sim, um pouco camarada até mais, demais, né? Meu Deus é um do pouco céu, de né? menos, mas na regra geral, o baiano é muito isso, é casa cheia, né? É muito crédulo, ele acolhe as pessoas, então o baiano tem muito isso. Agora o baiano também é muito plural. Né? A Bahia, ela surge, estreia aquele instante do sincretismo religioso. Uhum. Né? E a convivência com isso é quando a gente consegue fazer o filtro de olhar o ser humano. E não se importar com o time que ele torce, né? A opção sexual que ele tem. Se você for escolher entre Vitória e Bahia ali, você tá lascado, né? Então você de fato tem que olhar o outro, considerar o outro, isso é aquilo que a gente chama de alteridade, né? Mas a verdade é que tem que seguir, né? E o trabalho social, principalmente. Sim. Se tem uma coisa que eu admiro por demais dentro da Igreja Universal, é o trabalho social que ela realiza. Não, obrigada. Né? É E a verdade. dedicação que ela tem, principalmente na base. Ela não Sim. vai somente a nós adultos, né? Exatamente. Ela vai do pequenino, quase que do ventre materno, né? Exatamente. Dentro Exatamente. desse trabalho. Você Perfeito. mesmo disse que chegou lá com 8 anos. Com 8 anos, uma criança mesmo, né? Uma menina. E você chega hoje, Celso, nas inaugurações do templo, e não era hábito de se fazer isso. Uhum. Começou-se isso na Bahia. Tá? Você chega ali naquela região do Iguatemi, que é uma região importante, você dá de cara com uma catedral enorme. E eu estava lá metida na construção daquela catedral. Colocava o capacete, né, de peão, e ia lá, junto com o bispo, dizer a ele, olha, esse vaso não está adequado. O menino precisa de uma pia do tamanho para que ele possa lavar as mãos, ter um chuveiro adequado, banheiro de meninas, banheiro de meninos. Então eu estava ali o tempo todo. E hoje o que a gente tem? A gente tem um andar exclusivo para recepcionar meninos, meninas, crianças, inclusive de colo. Nós temos um berçário espetacular com educadoras assim treinadas que recebem semanalmente toda uma avaliação. Ela passa por uma avaliação para poder estar ali prestando de fato um Você serviço. sabe que eu não sei se a Igreja Universal faz isso em Brasília? Eu sei que ela tem um trabalho dos mais atuantes junto à juventude. Sim, mas das crianças né? é muito Eu forte. tenho a impressão que se tem, ela não contou pra gente ainda. Mas né? eu vou lhe dar um dado porque você está olhando para o fruto desse trabalho. Veja o que foi que aconteceu. Quando perceberam que esse era um dos grupos mais coesos e o grupo que você faz com que da criança, você cativa a família. Porque quando você cuida do filho, né, você termina ganhando toda uma casa, toda uma família. Aí o que aconteceu? Hoje na política eu fui uma das primeiras professoras a serem eleita e reeleita por 4 vezes, como eu disse. Não é? Brincadeira, hein? E agora a gente tem uma outra no Rio de Janeiro, que também saiu, estourou de votos. Ela saiu da Bahia, porque quando eu fui concorrer para vereadora, ela me substituiu, também conhecida como a Tia Ju, né? Está lá na Assembleia Legislativa agora, recém-empossada, já trabalhando, atuando, fazendo um trabalho belíssimo, porque quem consegue fazer um trabalho com criança, seguramente vai conseguir também desempenhar todas as outras tarefas. Chamou a atenção porque você é enveredou realmente pelo social, né? Sim, sim. Então, dos seus projetos ainda, vamos falar um pouquinho da vereadora? Vamos. Até para sedimentar o que é que você veio fazer aqui em cima. Claro, né? claro. Quando eu digo aqui em cima é porque você está galgando os degraus da política. Você prestou atenção nos baleiros. Sim. Né? Que é uma figura até folclórica, né? Exato, e que tem aos montões lá na sua Salvador, principalmente. Exatamente, e em outras tantas regiões, não somente na Bahia. Hoje a gente faz, na verdade, um resgate, Celso, porque esses meninos sempre existiram num tempos áureos da Rua Chile, né, do glamour ali próximo ao elevador Lacerda, e agora a gente volta, claro, com uma outra roupagem, porque é um exército de desempregados, tá? Egressos também do sistema penitenciário, ou seja, pessoas que cumpriram pena, né, saíram e não têm um emprego, não têm uma outra ocupação. Outros tantos têm uma idade já de 45 anos, você sabe que o mercado brasileiro é cruel, perverso. Cruel. O cidadão passou 200, ele não consegue mais uma vaga de emprego, ainda que este tenha qualificação, diferentemente da Europa, dos Estados Unidos. Então, por que não?
a gente abrir aí uma frente, ainda que seja nesse mercado informal, e como legisladora, torná-lo formal, porque havia uma portaria que proibia o ingresso desses meninos a venderem no interior do transporte coletivo, uma portaria expedida pela Prefeitura, através da Secretaria de Serviços Públicos, e fomos a fazer diversas manifestações pacíficas, e hoje nós temos lá quase 2.000 homens e mulheres. É um universo importante, onde a gente toca nessa ferida, eles ainda choram, porque lembram da sua vida como era outrora. Hoje eles têm uma dignidade, têm uma casa para morar, são respeitados. O trabalhador que estava no volante, dirigindo o veículo, ou então como trocador, não é, vivia a oprimir, a tratá-lo com humilhação. Hoje ele está devidamente identificado, porque tem uma farda, tem um crachá, ele já pode livremente entrar. E olha, Brasília está precisando acompanhar isso aí. Exatamente, porque não tem jeito. Esse mercado é um mercado que o Estado e o poder público precisa ter um olhar mais especial, porque nós precisamos, de fato, fazer com que o número de violência, o número de marginalidade venha a diminuir, o número de preconceitos. Porque você sabe o que aconteceu quando nós começamos essa luta? Eu me lembro dos empresários de ônibus, que é um poder econômico importante em qualquer cidade, a gente sabe disso, e eles diziam o seguinte: olha, o que a vereadora quer? Nos causar prejuízo, porque o menino desse vai ficar para cima e para baixo dentro do ônibus, passeando, né, fazendo turismo, sem pagar passagem. Basta os policiais, basta os que trabalham já nos Correios, e ainda tendo mais esse. E eu dizia a eles: aonde está a sua responsabilidade social enquanto empresa? E mais do que isso, prejuízo os senhores não terão. Claro que não. Não, isso inegavelmente. Eles não teriam nenhum tipo de prejuízo. Poderiam até deixar de ganhar um pouquinho mais, mas prejuízo eles não teriam. E com ela e com eles, toda uma sociedade, que foi o que ocorreu, hoje já se tornou uma cultura. O baleiro hoje presta um serviço de utilidade. Quando o ônibus ele muda o seu ponto de parada, são eles que informam. Né? Os idosos que têm uma condição mais vulnerável para poder caminhar nas calçadas, eles é quem auxiliam, né? Eles entram dentro do ônibus, eles têm uma educação, eles já têm contam as suas histórias, a gente tem ali o baleiro que é cultura, a gente tem o baleiro Michael Jackson, eles vão inovando, eles vão criando comunicação, Celso, é uma coisa fantástica, é um mundo de uma logística que você fica bastante impressionado. Poucas empresas hoje possuem, ao ponto de levá-los para dentro das academias ou das faculdades, universidades, para fazer estudo da forma como eles se organizam, sem ter um comando central. Quando você chama, eles vêm, né? É exatamente, né? Exatamente. E o aprendizado é tudo que se busca. E a rua é um lugar onde você aprende lógico, muito, né? Principalmente numa cidade turística como Salvador. Perfeito. Né? E o salvadorenho, né? Soteropolitano. Ele que não gosta de falar de jeito nenhum, né? De contar história de jeito nenhum. Então, é bem divertido você ter um baleiro. Eu estava falando salvadorenho, né? Soteropolitano, né? Esse aí já tá, é o nosso vizinho ao lado, mas é o soteropolitano. Mas é brincadeira. Ainda dentro da área de vereadora, me chamaram a atenção essa do baleiro, né? Até porque eu já sei do resultado que isso produz lá dentro de Salvador. Agora, aquele da cozinha para a escola, coisa semelhante. Da cozinha para a sala de aula. Para a sala de aula. Esse é fantástico. Aqui é outra coisa. Esse me cativa. Resgatando aqueles que não conseguiram estudar por um período e tudo mais. Esse é bem interessante porque toca também em outra ferida que o Brasil não consegue resolver, já foi condenado várias vezes pela Corte Internacional, a nível de convenções, dos tratados que já fizeram, e nunca que consegue se tornar essa pátria educadora, né? Como se clama. Só o nome, por enquanto, né? Nome, inclusive, bonito, né? Mas que na prática ela não chega até o cidadão. Verdade. E esse período, Celso, foi um período também onde eu pensei nas mulheres negras. Salvador é uma cidade majoritariamente de negros e negras, e como essa mulher é quem compõe a maior fatia dessa sociedade, portanto, elas são a sua maioria, e essa maioria que trabalha chefiando suas famílias. Chegam a 44% hoje, as mulheres que chefiam suas famílias.
44%. Puxa vida, é grande número, hein? Mas isso há 10 anos atrás, quando nós iniciamos, eu recebia no meu gabinete uma demanda enorme de pessoas querendo estudar, fazendo faculdade. Eu quero fazer faculdade. O sonho era sair daquela condição de um trabalho secundário, não é? E subutilizadas. Elas queriam galgar uma promoção dentro da empresa e sabia que a escola e a educação, a faculdade ou a academia era essa fonte de oportunidade. E eu pensei comigo, ora, como eu vou conseguir uma coisa dessa? Escrevi um projeto que era focado apenas para as mulheres que estavam no mercado de trabalho, mas que recebiam um salário ou dois, e com isso ela não tinha condição de separar um recurso para aplicar na sua educação ou investir nelas mesmas. E a gente sabe que essa também é uma realidade brasileira. A mulher, por mais que ela trabalhe, ela, com a equiparação salarial, ela ainda está abaixo do homem. Né? E quando essa mulher é negra, ela perde, inclusive, para outra mulher enquanto branca. Isso é dado. Ela já fica num terceiro exatamente, ponto, ela já vai para a base da pirâmide. Isso não é coisa da cabeça de Thieron. Isso são dados. E foi em cima desses dados que a gente estabeleceu esse projeto da cozinha para a sala de aula. E aí, quando eu escrevi, eu ofereci algumas faculdades, inclusive faculdades a nível nacional, não a faculdade pública, que isso não seria possível, até porque o projeto tinha um cunho social. Então, teria que ser realmente aquela parceria, né? E as pessoas, não, o baiano não gosta de estudar. O baiano não quer estudar. Eu me lembro bem que quando nós chegamos numa faculdade chamada Faculdade Integrada Brasileira, a primeira, a reitoria era de americanos, né, quem estavam à frente dessa instituição de ensino, e a primeira coisa que eles falaram foi exatamente isso. Não, o baiano quer dançar, o baiano gosta de música, é uma cultura carnavalesca. Estudar, isso aqui não existe na Bahia. E vivendo lá dentro da cidade. Hein? Mais do que isso, explorando a cidade. Vivendo, Explorando nossa gente, explorando nossa gente, explorando o nosso povo, a nossa mão de obra, mas sem querer dar o feedback, o retorno para essa mão de obra. Então, isso mexeu muito comigo e você pensou que isso me intimidou? Não, eu parti para outra e fui buscando. E até que eu consegui, pela Faculdade Batista Brasileira, e eu me lembro que o reitor também bispo, mas com uma consciência mais humanitária, com um ideal mais do outro, né, pensando o outro. E eu conversava com ele por termos uma relação muito próxima. E começar uma faculdade é muito difícil, precisa de público. Eu falei, eis a chance. Fui lá, levei a proposta e ele também falou a mesma coisa, sendo ele baiano soteropolitano. Ele disse, você acredita que essas mulheres querem mesmo estudar? Você acredita que elas vão parar de dançar como elas dançam na boca da garrafa para vir estudar? Porque foi naquele momento que estava estourada essa música, essa dança, né? E era a hora da Bahia, né? E era a hora da Bahia. E eu disse a ele, elas querem, porque elas têm ido lá, elas querem ser doutoras, elas querem ter um nível de cultura melhor, elas querem ter uma intelectualidade melhor, e a gente precisa proporcionar isso. Ele me disse, tudo bem. Para não me dizer não, ele disse, tudo bem. Vou lhe dar apenas 10 dias. E você vai montar uma turma no turno da tarde, apenas no curso de pedagogia. A faculdade tem sempre espaço muito aberto e vazio, né? Sim, mas à tarde elas estavam trabalhando. No vespertino. Mas elas trabalhando, como que elas iam conseguir reduzir a sua carga? Então ele me colocou num problema, mas sabe qual foi a solução? Ele que me deu 10 dias apenas para formar uma turma, nós estávamos lá com um número suficiente para formar 4 a 5 turmas. E é sério, estou te falando. E ele hoje brinca comigo e diz, ela manda aqui, Heron é quem manda na faculdade. A faculdade cresceu muito, eu tive a oportunidade de estudar lá, porque você veja o que é o ser humano. Eu acho que isso é importante a gente tocar aqui também. Como a faculdade estava começando, Faculdade Batista Brasileira, então não era uma faculdade de tradição, mas era uma faculdade que tinha aprovação do MEC. Entendo. Né? E alguém disse, tanta faculdade, Thieron colocar a gente nessa, que ninguém nem ouve falar, a gente nem sabe qual é a procedência. Eu falei, olha, uma voz dessa vai esculhambar a causa. E aí foi que eu cuidei, eu falei, já sei como eliminar esse negócio, eu vou estudar, e aí a assessoria, eu me lembro espantada, não vai dar tempo. E consegui ter tempo, consegui estudar, consegui fazer uma nova
graduação, graças a Deus. É muito fácil, você faça, né? É. A gente tem que fazer para mostrar a diferença. Experimentar, Né? Posso atender um telespectador? Sim, claro. Oi, Cícero, boa tarde, amigo. Boa tarde, Celso. Diga, querido. Boa tarde, Celso. Boa tarde. Boa tarde a essa simpática senhora deputada que está aí. Aham. Eu gostaria de saber dela, se for possível, Sim. qual a dica que a senhora daria para o que fazer para ser um bom vereador ou uma boa vereadora, isso explorando a sua experiência que a senhora tem. Aham. E uma boa tarde para vocês, obrigado. Tá bem. E ela hoje é deputada federal, tá com a gente aqui, né? Pois é. Mas tá vendo, né? A base é muito importante, né? Porque o vereador, Celso, é aquele que está na ponta. Quando o Cícero questiona isso, tem uma pertinência muito importante. E aí vai a dica, viu, Cícero? A primeira coisa, você gostar de gente. Não adianta apenas querer falar, não adianta apenas querer ingressar na vida pública sem gostar de pessoas, sem tratar de pessoas. A primeira virtude que um legislador precisa é estar perto, porque ele gosta. E quando ele recepciona uma demanda do seu eleitor, ele precisa considerar como se essa demanda fosse dele mesmo. Porque se ele não considerar essa demanda como se fosse dele mesmo, ele não vai conseguir comprar briga, vestir essa camisa e resolver o problema. A primeira questão é essa. Para você chegar a galgar uma cadeira numa casa legislativa, você precisa ser esse solucionador de problema, porque essa é a maior necessidade da sociedade. Eu compreendo aí que há vários equívocos quando as pessoas vêm até um gabinete, elas trocam, inclusive, a atividade do que é realmente o parlamento, mas isso é consequência da forma desaculturada que a nossa sociedade se encontra, mas cabe a cada parlamentar estar fazendo o seu papel, mas de forma, como eu disse há pouco, muito humana, para que essa questão possa fluir na direção da nossa sociedade. Você bate de frente, pelo que eu percebo, né? Você fez isso na Bahia, né? E está fazendo isso até dentro do Congresso Nacional, quando a gente espera que, vamos dizer, chegando aqui, marinheiro de primeira viagem, né, dentro do Congresso Nacional, dá um tempo. Mas você foi, por exemplo, né, para a tribuna e mostrou e falou logo em machismo. Sim. Né? Bateu de frente, ela falou mesmo, claramente. Eles acreditam que os espaços do poder são deles e para eles, né? Exatamente. E começou a mostrar que a mulher tem que ter o seu espaço. É importante, Celso, porque a mulher é um ser gerador. A mulher, dentro dessa conjuntura política, veja que a sua representatividade é muito pífia, é muito insignificante. A sua representatividade, ela não tem força. Observe que no Senado Federal, dentro desse universo de 81 senadores e senadoras, 13 apenas são senadoras mulheres, pouco, uma né? porcentagem de 16%, mais ou menos. Aí quando você vai lá para a Câmara Federal, onde nós estamos, 51, maior bancada, 51. Somos 51. Eu sei, maior mas perto bancada. de 513 é 10%. Apenas 10%. Quando você vai para as prefeituras, é menos do que 10%. Aí você vai lá para a base, que é a Câmara Municipal, de cada município, você vê que elas estão numa conjuntura de menos 12%. Por quê? Porque o sistema de representatividade brasileiro, ele é muito cruel. Sobretudo num ponto de vista quando é para a figura da mulher. A figura da mulher na política, ela representa mais vontade de fazer, com menos vontade de roubar. Isso é fato. Isso é fato. É. Isso é inerente da natureza dela. Verdade. Isso é inerente da natureza dela, tá? E aqui a gente precisa pontuar isso. Então, o que muda a política? Não é que a política precise mudar. O que precisa se mudar são as pessoas que fazem a conjuntura dessa política. E como a gente vai conseguir equilibrar isso? Inserindo a mulher. A gente precisa ainda usar do império, da obrigatoriedade da lei, para que essa mulher esteja inserida, porque, do contrário, ela vai continuar às margens, ela não vai conseguir fazer o seu ingresso. Por isso, inclusive, Celso, e aí de primeira mão eu quero aqui dizer ao seu programa, que eu sei que é líder de audiência, que nós demos entrada com essa reforma política, abraçando aí um projeto, inclusive, de Marta Suplicy, quando já determina, e está no Senado Federal, que 50% dessas mulheres tenham a garantia do assento na Casa Legislativa. Ela vai concorrer, Sim. mas a cadeira dela
já está lá assegurada. Seja para qualquer uma delas, não é deles. Entendi. Tem que ser dela. É porque é humanamente impossível você ocupar um espaço e não fazer parte das decisões desse espaço, Exatamente. Né? Você não senta nessa mesa de negociação. Então, é o que eles alegam, sob o ponto de vista legal, pela Constituição de 88, que existe aí uma inconstitucionalidade. Mas eu lhe pergunto, e quantos senadores é legislador, casa de revisão, a própria Câmara Federal, o que a gente pode estar fazendo? Tornando isso constitucional. Claro. Então, a luta é para isso. E aí eu entro... que o legislativo funciona. Exatamente. Né? E aí eu entro com uma questão que escapou das mãos de muitas pessoas. A suplência. Exemplo, eu passei 16 anos na Câmara Municipal de Salvador. Saí. Quem substituiu o Thieron como vereador? Um homem. Um homem. Então, para que eu possa equilibrar esse número de mulher, porque quando eu saio, eu diminuí aquela bancada que tinha ali na Câmara. Se o seu suplente, o primeiro, né, suplente, o primeiro suplente é um homem. Pela força da lei, é um homem, então a mulher já começou a perder espaço. Mas não é só perder o espaço. Eu vou dizer o que é de fato essa luta. Essa luta é para que haja vozes, é para que haja políticas voltadas para as questões que são da mulher. É o direito dela que precisa ser assegurado e não violado. Quando eu saio, é uma voz a menos que vai estar fazendo essa defesa, que vai estar salvaguardando esse direito. Então, essa é a preocupação do movimento social. Quando o movimento social faz essa frente, faz esse enfrentamento, é para que se mantenha uma mulher lá, para embelezar com seus vestidos coloridos, é para fazer ali um charlamento, Não. O que a gente quer é que mulheres estejam de fato com a identidade, com pertencimento de causa, fazendo uma defesa de tantas outras irmãs, amigas, mães, que sofrem e que os homens não vão fazer. Engraçado, olha, você falando aí, eu comecei a imaginar o que se fará dentro do Congresso Nacional. E uma das coisas, por exemplo, que já está rolando, inclusive, um embate meio que furioso dentro do Congresso Nacional, a gente viu, né, gente exaltada e tudo mais, falando sobre a questão da maioridade penal. Exatamente. Né? É a família, né? Agora, discutir maioridade penal sem passar pela mãe, pela mulher que conhece a filharada, que sabe como funciona a coisa. Que pariu, Celso. Ela que deu a luz. É por isso que eu chamo a mulher que é um ser gerador. Essa geração, essa sociedade tem uma dívida com essa mulher. Porque ela, além de ser a maior parte dessa sociedade, ela é mãe. O homem nasce de uma mulher. Ele não nasce do acaso. Você, por exemplo, permita, nasceu de uma mulher. Então, essa mulher é sua mãe. Então, é preciso devolver, é preciso pagar a esta que o tempo todo foi cerceada. A esta que o tempo todo foi dita assim, olha, você não tem direito nem de levantar os olhos. É mesmo. No século XVIII, ela só olhava para baixo. E olha lá, hein? Era tratada com rigor religioso. Era o tempo todo na beira do fogão, porque ela só servia para procriar. E se fosse negra, era considerada a cor do pecado. Então, esse era o estereótipo que estigmatizaram as mulheres durante todo esse século. Não é? Com o romper de tudo isso, essa mulher, depois da Revolução, ela vem, começa a ingressar no mercado de trabalho, ela precisa arrancar os sutiãs para dizer assim, olha, essa carga, essa jornada de trabalho está muito pesada. Então, essa mulher, ela foi, ao longo do tempo, construindo. E ela chegou ao ponto de ser votada e votar, porque não tinha direito. Até de estudar. Fazer com que o livro chegasse na mão dela foi um grande ganho para a mulher e hoje olha no que deu. Deu ao ponto dela saber também trazer essa questão da maioridade penal. Deixa eu lhe fazer aqui uma reflexão que eu julgo importantíssima. Hoje eu saí da Comissão de Constituição e Justiça que eu faço parte, até por formação, e o embate era bem interessante, salutar, né, porque a gente ouvia ali os pós e os contras, mas a responsabilidade do Estado ninguém tratou. O marginal, ele não nasce do acaso. A gente forma um marginal, né? A sociedade deve a esse menino e a essa menina. Existe uma má gestão, uma má administração.
O Estado falhou com esse menino, com essa menina. E aí agora eu quero puni-lo. Ora, se eu vou punir ele, reduzindo a sua idade, eu não vou dar mais oportunidade de vida para ele, Celso. Esse menino amanhã ninguém vai acreditar. Porque hoje... quando eu mando ele para a cadeia, eu estou dizendo a ele o seguinte: filho, você não soube viver aqui. Você não soube viver em sociedade. Você não soube respeitar pai, você não soube respeitar mãe. Você não sabia o que era uma escola, você não sabia respeitar o que era um professor. Então você vai ser agora punido, ok? E quando você sair dessa punição, dessa cadeia, você aí volta para conviver com a gente. Isso é real? Isso é a maior falácia, isso é a maior mentira. Porque o sistema penitenciário brasileiro é uma escola de fazer criminosos. Verdade. A escola que ele deveria ser nunca foi. Nunca foi. Né? Então como é que a gente quer... Escola de formação de caráter, a escola de formação princípio real, de profissional e tudo mais. Não existe. Né? E aí a gente quer fazer uma lei, vamos punir esses meninos. Olha, porque ele está matando. Você sabe qual é a porcentagem de meninos que cometem crimes e que estão hoje reclusos ou apreendidos? 0,2%. Eu li isso outro dia, fiquei boquiaberto. Justifica? Né? Porque a impressão que a gente dá, né? Até porque na maioria dos fatos policiais quase sempre apontam um menor de idade fazendo parte dele. Eu imaginava que fosse muito maior. 0,2%. Fala-se 0,2% da população. Pois é. E dados, ninguém pode contestar dados, Celso. Dados, é a partir dos dados que se cria políticas públicas, é a partir dos dados que eu elaboro leis. Porque se assim não for, eu vou tomar atitudes drásticas e talvez até irreversíveis. 54 países que adotaram a menoridade penal, 54, pesquise, vejam, não resolveu o problema da violência. Muitos voltaram atrás, inclusive. Teve que declinar, teve que voltar atrás, em função da ineficácia. A lei não é tudo, quando esse Estado não consegue cumprir o seu papel. O Estado precisa vir cumprir o seu papel. O Estado precisa dar condição a esses meninos e meninas a ter uma educação digna, uma saúde digna, uma moradia digna. O próprio estatuto, né? O ECA. Não foi cumprido, ele não foi colocado em prática, né? Ele já é maior de idade e não foi colocado em prática. E está aí uma lei específica, muito bem elaborada, tá certo? Eu que sou estudiosa do ECA, o ECA já prevê tudo isso. Mas o que é que querem com essa redução? Eu quero agravar. Ora, se eu quero agravar, eu estou querendo me vingar. Claro. Não é? E aí a gente sabe que tem também homens e mulheres públicas que querem se apropriar dessa bandeira, dar uma resposta imediata a esse senso comum, porque esse senso comum. Porque quando você mergulha e vê, como você disse, meu Deus, quando eu vi que era 0,2% dos meninos que matam, que cometem um delito, meu Deus, isso não é a máxima. Sabe qual é a máxima? O número de genocídio de jovens e adolescentes que morrem no nosso Brasil. Que também ninguém fala absolutamente nada. Né? Aí você está me perguntando, mas aí eu vou devolver uma pergunta para você e para o seu telespectador. Será que a intenção dessa redução, na elaboração dessa lei, não é criar mais presídio e alguém ganhar dinheiro com essas construções? Com certeza. Há um grande sonho aí, inclusive, de terceirizarem esses presídios, né? E aí quem vai ganhar... Opa! Você acabou de falar em escolas, né? Que exploravam, quer dizer, os trabalhos dentro de uma cidade, mas que na hora de chamada a ser social... Porque elas têm que ser sociais. Exatamente. Tem desconto de impostos e tudo mais exatamente para serem sociais. E não fazem, né? Você não vê resultado de nada disso. É uma ineficiência muito grande. E as pessoas, infelizmente, entram nessa superficialidade, nessa forma simplista de olhar a questão do menor, do adolescente, porque ele precisa de uma proteção integral. E o Estado não consegue lhe favorecer. Uma tentativa da legislatura anterior, dentro do Congresso Nacional, vamos pegar a Câmara mais representada, 513 parlamentares, foi exatamente das mulheres se unirem mais e fazerem um trabalho conjunto, mostrando a força que tem. Você percebeu nessa legislatura, é verdade que ela praticamente começou ontem, Sim. Né? Poucos dias, diante de 4 anos. Mas... dá para sentir que as mulheres que lá estão bem intencionadas nesse sentido? Olha, mulher não nasce mulher, Celso. A gente precisa entender que mulher ela é formada.
Para ela ter uma identidade, ter um nível de comprometimento, ela precisa ser formada. Não adianta. Toda a minha fala, eu me lembro quando eu cheguei na Câmara, não existia a comissão de defesa do direito da mulher. Você falou isso, inclusive, no seu primeiro discurso pois lá, é, né? Não existia. Chamou a atenção, vocês fizeram uma lei maravilhosa. Pois é, né? Conseguiram estabelecer. Aí eu trazia a questão racial, né? Como é que o Congresso tem a competência para, gente, aprovar o Estatuto da Igualdade Racial? Quer ver outra coisa? Que eles fizeram lindamente. Eles conseguiram fazer com que a prática da discriminação e do preconceito fosse crime hediondo. Parabéns. Mas cadê a comissão permanente para continuar a abarcar toda essa demanda, que é uma demanda reprimida? Para continuar debatendo, discutindo, chamando acabaram todos por novas leis, novos projetos. Todos os afro-brasileiros, todos os outros negros, todas as outras negras. E é por isso que a gente fica aí nessa pauta da redução, não é? Preocupados em dar uma resposta à opinião pública de forma imediata, sem fazer um mergulho no fundo desse poço, desse submundo, onde estão jogados nossos meninos. Ao último ato, né? Você vai aos nossos hospitais, o que é que está cheio no hospital? De pessoas nos corredores. Exatamente o pronto-socorro. Quer dizer, você só chega lá depois que já não dá mais, porque não há prevenção. O Brasil não sabe lidar com prevenção. E a prevenção para a pessoa, principalmente para o menor, qual é a prevenção? É a escola. Claro, claro. É a fonte de oportunidade. É você fazer alguma coisa que possa ser acompanhado. Agora, parece que até a família ainda não se apoderou dessa máxima, né? De formar. Não fazem isso, deputada. É porque pouco se fala, e aí, Celso, o papel da imprensa é muito importante. Eu quero parabenizá-lo por você estar tratando disso aqui no seu programa. Isso as pessoas precisam ouvir, as pessoas que estão em casa precisam